Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já eu peço seu like, sua inscrição e também me siga aqui no LinkedIn, tá? Felipe Matos, já somos mais de 24 mil seguidores aqui, né? Então estou sempre me conectando com pessoas, sempre conversando, enfim. Então, no vídeo de hoje, né, a gente falou um pouco no vídeo passado sobre a parte de fazer gráficos, né, com histogramas, com gráficos de barras, né, a gente viu um pouco sobre como a gente eh, melhora, né, os eixos X, os eixos Y, como a gente atribui um título, né, com o comando Tyro. A gente viu também a parte de category order, né, que nós conseguimos ordenar um gráfico de barras de forma descendente ou ascendente, como a gente muda a cor das nossas barras, né, com o fio alters aqui. E aí a gente também viu como o Proc Univariate consegue fazer isso, né? Aquela análise de Proc Univariate, mas também conseguimos imprimir algum eh, tipo de gráfico, né? Dessa variável no final. Então tudo isso é possível fazer aqui com o SAS on Demand. Bom, porém, agora a gente vai fazer uma classificação, né? Da variável de idade, tá bom? Então vamos ver como a gente consegue melhorar isso. Por quê? Porque no nosso histograma, quando a gente vinha aqui e fazia o Proc Univariate, a gente viu, né, que nos resultados que apareciam, a gente tem muitas faixas de valores, né? E aí eu não sei mais ou menos quantas pessoas estão aqui, quem são elas, né? Então isso pode ser interessante a gente fazer. Então, por exemplo, ah, é interessante, né, agora criar algumas faixas de idades. Aí nós temos faixas, né, criadas pelo SAS, como nós vimos no vídeo passado, mas vamos, né, aqui, vamos fazer com menos faixas de idades. Eu acho que 7 faixas, como ele criou, é muita coisa, né? Vamos dividir essas faixas em 5 e, se possível, com a mesma quantidade de clientes, tá? Então, esse é o nosso case de hoje. A gente pode começar utilizando o Proc Rank, né? Para que ele faz? De Rank Procedure, né? Ele computa ali o ranking para uma ou mais variáveis numéricas através das observações que o SAS, né, seta. E outputs, né, ali saídas de ranks para um novo dataset no SAS. Então, o Proc Rank ele faz isso, né? Então, o que a gente faz? O Proc Rank data, né? Como nós vimos antes, projetos, cadastro clientes, que nós já estávamos utilizando. Eu vou a saída, né? Que ele pede. Eu vou colocar base ranks aqui. E eu quero que ele agrupe, né? Com groups em 5 faixas. Da variável idade, tá? E ele vai ter que ranquear, né? Pela faixa idade, tá? Então esse vai ser o nome que eu vou dar para esse rank. Se eu der um run aqui, ele já criou aqui a minha base, né? Só que agora com faixa de idades. Então aqui, ó, idade 26, eu tenho aquele da faixa de idades 2 desse ranking, 21 é da faixa 0 e assim por diante, né? Nós temos aqui até a faixa 4 pelo jeito, ó. 45 a idade, né? Seria para quase ali o limite. Então, posteriormente de isso, né? O que nós podemos fazer, né? É uma lista dessa nova variável para ver quem está nela, né? Ali. E aí a gente utiliza o procfrec, como nós já vimos, para fazer um resumo geral da nossa variável. E aí a gente utiliza o data, como a gente criou agora o data ranks, né? Base ranks, da tabela, table,
faixa idade, né? Como nós vimos. Se eu clicar se eu fechar aqui com Run e executar, a gente vai ver, né, que nós temos aqui faixa de idade de 0 a 4. Lembra que ele começa a contar do zero, tá? Isso também em Python, né? Quando a gente vai fazer alguma contagem, ele começa do zero. E repara que ele colocou aqui, ó, no zero uma frequência de 21 pessoas, no 1, 19, 2, 22, 3, 17, 4, 21, e aí a frequência acumulativa e cumulative percent, né? Porcentagem acumulada, até chegar no 100 aqui, que são, no nosso caso, 100 clientes, né? Bacana, legal a separação dele, tá interessante. Porém, né, a gente viu que ele separou até bem, mas quais faixas, ahn, quais faixas estão, quais idades, né, na verdade, quais idades estão nas faixas? Outra coisa que nós podemos saber, quais pessoas estão em cada faixa? Precisamos, por exemplo, de outro procedimento, né, para saber mais informações, né? Então precisamos, no caso, de mais informações da variável de idade em si, né? A gente viu pouca coisa sobre ela até aqui. Para isso, a gente vai utilizar, né, o proc univariate data base ranks, né? Só que agora a gente vai ordenar essa data base ranks com base na tabela que a gente criou. No caso, by, né? Faixa, idade. Se eu der um run aqui e executar, ele vai dar um erro, no caso, né? Por quê? Porque ele fala que base ranks aqui não está sorteada, não está ordenada, né? Com o grupo de variáveis que eu quero, que no caso é o rank, né? Ou seja, o que eu preciso fazer antes aqui, para que esse proc univariate da base ranks funcione, primeiro eu tenho que utilizar o proc sort. Por quê? Data, no caso, base ranks, né? Pela faixa de idade. Porque senão ele não consegue fazer esse resumo para mim, né? Eu tenho que ter algo ordenado. Uma coisa, por exemplo, quando a gente vai fazer na estatística, né? Quando a gente quer, por exemplo, a mediana, a gente tem que ordenar, né? A gente tem que fazer o famoso roll, né? E aqui é quase parecido, mas a gente utiliza o procedimento proc sort. Quando a gente faz isso, agora sim, ele tem a nossa base de clientes mais ordenada por faixa de idade, né? Quando a gente ordena, então, a gente consegue fazer aquele agrupamento, né? Esse proc univariate aqui. Fazendo isso, a gente agora consegue, né? A quantidade, a média, o desvio padrão, a mediana, inclusive, ó. Mas isso para cada faixa de idade, né? Ou seja, faixa de idade 0, aqui no caso, deixa eu ver aqui. Isso, ó. Aqui tem a faixa de idade 1 que ele fez, né? A faixa de idade 2, a faixa de idade 3 aqui, ó. E assim por diante. Mas é muita informação, né? Eu não quero tudo isso. Outra coisa, ele deu muita informação de mais faixa de idade. Eu só quero aqui variável idade. Acho que vai ficar melhor assim, tá? Se eu executar agora, opa, variable by not found. Vamos ver por quê. Eu esqueci aqui, né, o ponto e vírgula, tá?
Mas agora, se eu executar novamente, eu tenho que ele agrupou ainda mais, né? Então agora a gente tem de fato idade para a faixa 0, a variável idade para a faixa 1, a variável idade para a faixa 2, a variável idade para a faixa 3 e 4, né? Então estamos melhorando ainda mais. Então eu vou dar um salvo aqui. E aí nós temos, né, informações demais nesse procedimento de univariate. Vamos simplificar para que consigamos olhar o mais relevante na nossa análise, que são as faixas de idades, né? Que é o que nós queremos no final de tudo. Para isso, eu posso utilizar, na verdade, em vez do proc univariate, tem também o proc mins, que vai retornar para a gente, ó, ele torna, ele torna calculate ó, descriptive statistics based on moments, quantiles, né, mediana, média, ou identifica extreme values, né, que é o que nós queremos no final, máximo mínimo. Mas também tem outras coisas como teste de student, né, aqui TST. É bem interessante esse procedimento. Ele é mais simplificado, né? Então aqui a gente tem o data base rank, né, no caso, que a gente está utilizando. E aí eu posso posteriormente solicitar o que eu quero que apareça, né? No caso o N. Você vê que tem muita coisa, né? N, tem min, tem max, tem, por exemplo, também mode, se eu quiser, moda, né? De qual? A variável idade, pela faixa, né? By faixa, idade. Então a gente está fazendo esse cruzamento entre a idade pela faixa de idade. Se eu fizer isso e der um run e executar, ele não deixa aqui porque... Ah, tá. Eu sempre coloco isso aqui, mas não coloque, vai dar ruim. É costume de outras linguagens, tá? Você vê que ele já simplificou pra gente, ó. Ele tem o N, o mínimo, o máximo e a moda, né? Mas a gente, na real, nem precisa da moda, então eu só coloquei como um exemplo aqui para vocês darem uma olhada. Outra coisa que eu vou querer, no caso aqui, é que ele não fique output, no caso, eu quero uma saída, né, aqui com o out. Eu vou chamar de base, faixas, idades, tá? Com isso, se a gente der um executar agora, vamos ver se vai funcionar aqui. Com isso agora, a gente tem uma visão melhor, né? E também o output aqui agora sai com essa visão agora, né? Ou seja, o Workbase aqui ó, tem faixas de idade, né? Base faixas de idades. E aí temos faixa de idade, como nós vimos, né? Ó. Temos esse type, esse frac, mas tem informação, olha só, para faixa de idade ele faz isso aqui, né? E posteriormente para faixa 1 tá algo ainda muito confuso, né, pra gente. Então, o que nós podemos fazer, né, é suprimir para o SAS não apresentar resultados na saída com o comando no print. Podemos fazer isso, né? Então, basicamente, eu vou só copiar e colar isso aqui e aqui no final eu dou um no print para ele, né? Se eu fizer isso, ele não vai sair nenhum resultado aqui, ó, ele já até pulou, e vai sair só o output aqui para gente. Então, já é um processo a menos, né? E agora a gente consegue utilizar, né? Conseguimos utilizar também proc summary para isso, tá? Basicamente é a mesma coisa daqui, né? Só que eu vou copiar e colar aqui embaixo. Só que vamos fazer mais algumas coisas, né?
Eu tenho aqui a max no print, variável idade, pela faixa de idade e output base de dados, mas nessa saída vamos fazer outras coisas. Eu não quero aquelas, eu não quero essas colunas aqui, ó, type, frac, eu não quero isso. Né? Então eu posso dar um drop, por exemplo. Drop type, né? Não quero frac, como ele mostrou para mim. Vou fechar aqui. E aí eu posso também colocar aqui, renomear, né, no caso, as outras. Por exemplo, como eu pedi n lá em cima, eu posso falar que n é igual à quantidade. O min aqui que eu pedi, eu posso falar que ele é o mínimo. E o max que eu pedi lá em cima, eu posso falar que ele é o máximo. Né? Até rimou aqui. E aí eu posso dar um run. E agora, o que ele traz pra gente, né? É um resumo melhor disso. Então agora eu tenho faixa de idade, quantidade, mínimo e máximo, né? Então tá ficando melhor. Porém, outro procedimento que a gente faz também, né? A gente consegue utilizar também o proc summary, né? Summary aqui, que eu vou colocar melhorando a nossa saída, né? Tá? É a mesma coisa se eu utilizar aqui proc, o, o proc summary, né? Só que agora eu posso ter ele aqui, né? E eu não preciso mais do no print, tá? Se você executar isso aqui, você vai ver que ele já vai. Ele deu então, de fato, deixa eu colocar o. Esqueci de colocar o proc summary, né? Perdão. Pronto, ó. Ele vai realmente logo aqui pro output, tá? Que é o que nos importa aqui nesse momento, tá bom? Só que agora, outro procedimento, já vimos dois, mas outro procedimento muito utilizado dentro do SaaS On Demand, né? Para fazer agrupamentos, consultas dentro de uma variável que está ordenada, né? É utilizar o proc SQL. O proc SQL, né? Ele implementa, né? A Structure Query Language, né? Dentro do SaaS. O SQL, ele até mostra ali, né? Esse SQL, deixa eu ver o que ele fala ali. Is a standard, né? Ele is a standard widely used language that retrieves data from and updates data in tables and the views that are based on those tables. Então, a linguagem SQL basicamente aqui dentro do SAS, né? Então, eu dou um proc SAS. Quando eu dou um ponto e vírgula, a partir de agora, tudo que eu fizer aqui vai ser com comandos de SQL. E aí, para selecionar algo, eu utilizo select, né? O que eu quero? Faixa de idade, como a gente criou lá em cima, né? Essa faixa de idade eu vou dar um label para ela, que é basicamente um nome, né? Aqui. Eu vou colocar faixa de idade, eu vou colocar faixas de idade, ponto e vírgula. Ponto e vírgula não, desculpa, vírgula. Ainda não encerrei, né, o que eu quero. Eu vou selecionar da minha faixa de idade a contagem de todos os elementos, né? Eu vou chamar de quantidade, como nós fizemos. Eu vou dar um label aqui, o nome vai ser, na verdade, quantidade de clientes, tá? E o min, né, aqui, que não era o que a gente estava fazendo, o min de idade
Por que que a gente está fazendo isso? Porque o proc summary e o proc means fazia, né, essas coisas automaticamente. Aqui a gente tem que escrever melhor sobre o que que a gente quer de fato. O min as mínimo e vai se chamar mínimo da idade na faixa, né? Que é a nossa faixa de clientes. A gente tem o máximo de idade, que é o máximo. A gente dá um label aqui do máximo da idade na faixa. Tudo isso de onde, né? Que é o nosso comando from. De onde ele vai tirar essas informações? Da nossa base de ranks, né? Ó, aqui é from base ranks, né? Mas lá em cima a gente utiliza o data para falar base ranks, né? E a gente já de cara, como é mais simples, né? A gente já de cara já fala o que a gente quer, que é o n, o min e o máximo, né? Aqui a gente utilizou o count para ele trazer todas essas informações através de um contato, né? Lá é só o nzão. O nzão já fala para a gente a quantidade. Aqui a gente tem que utilizar o count e o asterisco para falar que a gente quer todos. O min, né? Idade. Então a gente passa que a idade a variável que a gente quer contar, que é o mínimo e o máximo. Aqui não, a gente só coloca o N, né? E a gente fala o que que é, cada um, né? E aí a gente passa o label, o que que é realmente como a gente quer que ele saia, né? A saída, o nome, né? From base ranks, né? E eu vou ter que agrupar isso, né? Que é o group by. Como o proc, ele já faz isso pra gente, o summary e o means, né? Mas aqui a gente tem que agrupar. A gente agrupa por quê? Por faixa de idade. Lembra que a gente até teve que ordenar para que ele agrupasse, né? Aqui a gente utiliza o group by nesse caso. E aí a gente não utiliza quando é, no caso, o SQL, a gente não utiliza o run, né? Mas a gente utiliza o comando quit, tá? Que é quit from the current SAS session, né? A gente utiliza esse quit aqui, ponto e vírgula, para que o SAS utilize, né, ali tudo isso. Então, ó, saiu a faixa de idade, a quantidade de clientes que tem nessas faixas, o mínimo da faixa de idade e o máximo. Beleza. Mas agora a gente tem que criar, né, uma base para isso. A gente pode fazer o seguinte: criando uma base utilizando o SQL, tá? Eu vou dar esse mesmo código para ele aqui, só que antes disso, né, antes do select, eu vou dar um create table, tá? Qual é o nome que vai se chamar? Projetos, né? Para ficar na nossa página projetos, faixas, idade. Ele vai criar essa base, mas como? Aí a gente utiliza o as, né? Ele vai criar essa idade com o comando que nós demos, com esse agrupamento aqui. Se eu der um run, ele vai dar a saída e aqui nós já temos aqui faixa de idade, ó. Né? Então se eu quiser dar um open aqui, ele mostra aqui para mim a mesma saída, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse desenvolvimento aqui, né? A gente vê que existe outras formas, além do nosso gráfico, né? De ver essas faixas de idade de forma melhor, de forma mais esclarecida. A gente tem a noção desse intervalo, né? De idades e a quantidade que ele nos dá. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido tudo. Se não, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês respondendo. E até o próximo vídeo.